Aí, minha galera, bom dia. Galera, uma seguidora minha disse assim pra mim: Joilson, faça pra mim aí um vídeo falando sobre o dízimo. Galera, é o seguinte. Primeiro, o dízimo nunca foi da graça. Não há nem sequer um versículo do Novo Testamento que você veja Jesus mandando dar dízimo, dando ou recebendo dízimo, e nem nenhum apóstolo da graça do Novo Testamento, da Nova Aliança, fazendo prática de dízimo. Não existe isso no Novo Testamento, uma vez que a Bíblia é composta de Velho Testamento e Novo Testamento. O Velho Testamento ficou lá na lei. Nós do Novo Testamento só precisamos pegar lá sombras e não seguir mandamentos de lá da lei. Aqui, quando Jesus foi interrogado por alguns fariseus e judeus acerca do dízimo, ele respondeu: de quem é a cara dessa moeda e a circunscrição? Então responderam a ele: é de César. Então Jesus Cristo disse: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Ele estava dizendo isso em plena lei. Jesus estava aqui pisado na terra em plena lei. Ali não era graça. Ele estava pregando o evangelho da graça para que as pessoas aceitassem que a graça fosse implantada. A graça ainda não estava implantada. Portanto, Jesus não autorizou dar dízimo a nenhum da sua igreja, a nenhum apóstolo, a nenhum seguidor do evangelho. Ali ele estava falando para aqueles que viviam na lei, viviam na época da lei. Ele disse: eu não vim fazer confusão, não quero guerra e não quero desarmonia. Dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Era o imposto de César, que era o imposto do governo, e o imposto de Deus. Porque o dízimo foi colocado na lei como imposto do templo, da lei judaica. Os sacerdotes recebiam esse imposto porque os sacerdotes levitas não tiveram participação na divisão das terras. Eram 12 tribos e cada uma das tribos receberam uma parte nas terras para plantar, cultivar, crescer e prosperar. Só que os da tribo de Levi escolheram não ter herança nenhuma nas terras. Então foi estipulado que cada um das tribos desse a 10ª parte da sua renda para o templo, para que os sacerdotes levitas pudessem sobreviver. É por isso que Malaquias disse: para que haja mantimento na minha casa. Então o dízimo não é nem dinheiro, é mantimento. Aqui eu desafio qualquer pastor, qualquer profeta, qualquer sacerdote, qualquer apóstolo, qualquer um que diz que conhece a Bíblia, me dizer no Novo Testamento aonde é que está mandando dar dízimo. Porque Jesus disse: dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Ele disse conversando com os judeus da lei, na época da lei. Ele estava dizendo: ó, não precisa guerra, não precisa agonia. Vocês não conhecem o meu evangelho, então vocês têm a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Mas os apóstolos, inclusive o apóstolo Paulo, que foi o apóstolo do gentio, que mais pregou, que mais evangelizou, nunca pediu 1 centavo de dízimo e nunca mandou ninguém dar dízimo a Senhor ninguém. Portanto, o dízimo é uma mentira que foi pregada na graça várias vezes, repetida várias vezes, e que, entre aspas, ela virou verdade. O dízimo é uma mentira contada várias vezes que virou verdade. Ou seja, Martinho Lutero, na verdade, foi o fundador do dízimo, porque ele foi tirado da Igreja Católica, como estava sem dinheiro, sem recurso, que foi lhe negado tudo. Então ele pegou lá da lei essa prática do dízimo e inseriu no evangelho que ele ia pregar. Então foi uma mazela contada e repetida várias vezes que virou verdade. Agora os pastores não querem abominar o dízimo. Muito poucas igrejas não aceitam dízimo. Esses pastores, a maioria, não querem abominar o dízimo, abdicar do dízimo, porque a mamata é muito doce. Eles estão se enriquecendo assustadoramente com o dinheiro desse dízimo. Por isso eles vão se enganar, mentir, ludibriar,
guerrear para que isso não saia do meio do contexto da pregação que eles fazem. Portanto, o dízimo foi colocado na lei, ele nasceu antes da lei e foi implantado na lei quando formaram a divisão das terras para dar os 10% à tribo de Levi, que não recebeu nenhuma parte na herança. Portanto, em Gálatas, em Efésios, você vai ver lá escrito dizendo: aquele que guarda a lei, cuide em guardar e não falhar em nenhum só ponto. Porque se falhar em um só ponto, será réu de toda a lei. Então, quem dá dízimo e se pega no dízimo, se pega na lei e é réu, se torna réu de toda a lei. O apóstolo São Pedro, ele disse, uma das suas cartas, ele disse que de graça recebeste e de graças dá. Ele disse: nós recebemos de graça este evangelho, então temos que dar ele de graça. Jesus Cristo disse que era para dar de graça, porque ele estava dando o evangelho de graça. E é de graça que tem que ser passado, não com votos absurdos, campanhas absurdas e dízimos, que isso é da lei. Eu desafio, e se alguém entrar no meu vídeo e falar sobre o dízimo, me dê sim a oportunidade, que eu vou comentar em cima e vou mostrar que todo comentário de vocês são comentários equivocados, porque a graça de Jesus Cristo não insere prática de dízimo. E tchau, obrigado. Uai, seu app de vídeos curtos.